Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Eu tenho um pai, eu tenho um irmão, eu tenho um parente que é protestante e que não aceita que eu seja católico, porque sendo católico eu estou contra a Bíblia, eu estou contra Jesus. Isso é cada vez mais frequente. E na verdade tem até pessoas que eram protestantes e se tornaram católicos e que enfrentam a difícil realidade de se tornar católicos no meio de protestantes e assim ter uma grande pressão, uma grande resistência da família. E aí me perguntam, o que eu faço nessa situação? Como é que eu devo proceder? A minha sugestão, em primeiro lugar, é que devemos nos esforçar para dar o testemunho de Cristo, não importa no contexto que a gente esteja. E, portanto, a gente deve tentar converter a nossa família. Sim. Por mais difícil que isso seja, mas devemos tentar. E como eu entendo que, muitas vezes, o profeta não é aceito na sua própria casa, isso acontece. Fiz esse vídeo aqui para tirar esta máscara que os protestantes têm de serem realmente aqueles que estão seguindo a Bíblia e aqueles que estão seguindo a Jesus, são os verdadeiros crentes, enquanto os católicos são supersticiosos, acrescentam coisas, se corromperam em algum tempo lá no passado e todas essas outras coisas que eles falam contra nós. Então, com este vídeo aqui nós vamos começar a tirar essa máscara e mostrar o que o protestantismo realmente é, o que ele realmente vale, pelo que ele é, pelo que ele ensina, pelos seus princípios. E assim eu quero levar os pais, os parentes, os amigos desses jovens convertidos, ou então daquele que é católico e está já num contexto onde tem muitos protestantes à sua volta. Quero mostrar a vocês, ensinar, e mostrar também aqueles que são aí os que nos consideram anti-Bíblia, anti-Jesus, mostrar o que realmente ensina a Bíblia. E mostrar o quanto o que ensina a Bíblia é diferente do que ensina o protestantismo. Eu ainda não expliquei o que eu penso por protestantismo. Para não confundir ninguém, vamos a uma breve definição de protestantismo. Então aqui está uma breve definição. Conjunto de grupos sectários que agem em protesto e oposição à Igreja Católica, em virtude da sua adesão aos princípios das 5 sole, ou solas, se quiser simplificar. Vamos explicar isso aqui. Conjunto de grupos sectários que agem em protesto e oposição à Igreja Católica. Essa parte quer dizer que os protestantes teve uma época que eram católicos. Isso é importante a gente lembrar. Parece um detalhe óbvio, mas isso é importante. Teve um momento que todo protestante foi católico. O protestantismo, ele é um grupo dissidente da Igreja Católica. Os seus principais expoentes, as pessoas que deram as ideias, os princípios que a gente vai ver aqui, os reformadores, assim chamado, eles, até um certo ponto da vida deles, eles eram católicos. Eles tinham aprendido o catecismo da Igreja Católica, eles tinham assistido à missa, e como a maioria deles eram sacerdotes católicos ordenados, eles rezavam a missa. Lutero rezou a missa por 20 anos. 20 anos, e só depois ele se tornou luterano. Mas ele dizia a missa. 20 anos. Não é? E assim com os demais, com Calvino, com Zogílio, com Melanchthon, todos os demais. Todos assim. Então, teve um momento que eles protestaram e se opuseram à Igreja Católica. E as pessoas que foram atrás deles são esses grupos sectários, ou seja, grupos dissidentes da Igreja Católica. Eles eram católicos, depois se tornaram outra coisa. E essa outra coisa, ela pode ser uma igreja adventista, ela pode ser uma igreja batista, ela pode ser uma igreja luterana,
pode ser uma igreja presbiteriana, metodista, neopentecostal, e assim vai, muitas denominações que a gente poderia utilizar. Então, esses grupos vão ser diversos, porém eles têm algo em comum, certo? Que é isto aqui. Eles protestam e se opõem à igreja em virtude de sua adesão aos princípios das 5 sole. Na verdade, essas 5 soles são o ponto de partida que eles usam para chegar às suas diferentes conclusões teológicas, doutrinais, morais. Eles vão sempre partir daqui. E nisso está certa unidade deles, esses princípios. Mas, na verdade, entre eles discordam, porque partindo desses princípios, em vez deles se unirem, eles se separam. Então, você vai ver aqui esse princípio da sola escritura, pela escritura somente, pela Bíblia somente, que dessa crença na Bíblia somente vai surgir, por exemplo, o Batista dizendo que a gente só deve dizendo que a gente só deve batizar adultos crentes e não mais crianças. Não. Você vai ver depois, vir o Adventista, que nós devemos, de acordo com a Bíblia, observar o sábado e não o domingo. Já é uma outra coisa, mas tira da Bíblia. Depois vai ter outro que vai dizer que para se conformar com a Bíblia, a gente deve ter a experiência pessoal de Pentecostes com o Espírito Santo, quase como se fosse um sacramento. É o neopentecostal, também da Bíblia. É o princípio objetivo de todos os pontos de doutrina protestantes, das diversas denominações. E assim nós vemos até o demônio dizer que, pela Bíblia, então, Nosso Senhor devia se precipitar, se jogar do pináculo, porque os anjos, segundo a Bíblia, vão assim recebê-lo. Tudo usando a Bíblia, tudo com a Bíblia. Tudo. Pelo visto, o demônio era luterano também, só usava a Bíblia. Mas a questão é que a Bíblia não ensina isto. Então, este primeiro princípio do protestantismo, só a Escritura, não é bíblico. E aqui começa a cair a máscara. Entende? Comece a cair a máscara. Vamos lá. Primeiro ponto. Só a Escritura, somente a Bíblia, quer dizer que não devemos seguir as tradições apostólicas. A tradição apostólica. Vou falar de todo o conjunto. Não devemos seguir. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir algo além da própria Bíblia. Eis o ponto. A própria Bíblia nos ensina a fazer o que os católicos fazem, que é seguir também tradições não escritas na Bíblia, como aquelas de observância litúrgica, de os ritos da missa, essas coisas que são antiquíssimas, que vêm lá dos apóstolos, mas que não estão escritas na Bíblia. E também, claro, outras coisas, como a forma dos sacramentos e tudo mais. Coisas que foram transmitidas de boca a boca, até certas doutrinas também sobre fé e moral, boca a boca, geração em geração, mas que não foram escritas aqui. Então vamos começar aqui com Tessalonicenses 2,13, para mostrar a diferença entre um católico e um protestante, entre um verdadeiro cristão e um que tem apenas a máscara. Em Tessalonicenses 2,13, São Paulo diz que dá graça sem cessar, porque os fiéis da igreja de Tessalônica receberam as suas palavras, não como as palavras de homem, mas como palavras de Deus, o que é verdade, como palavras de Deus. Então, a atitude verdadeira cristã que a Bíblia pede é aquela de ouvir o pregador, que vem em nome de Cristo, aquele que vem em nome do Senhor, e receber esta palavra, se submeter ao que ele ensina. Não como se fosse palavra de homem, mas como sendo palavra de Deus. Essa é a doutrina. Os apóstolos, então, eles iam pregar, eles não precisavam ficar escrevendo. O que eles diziam tinha que ser acolhido. E o que valeu para eles, depois vai valer para todos. Porque, de fato, em 2 Tessalonicenses 2,14, São Paulo diz que se deve acolher não somente aquilo que está
escrito, mas também aquilo que foi dito por palavra de viva voz. Conservai as tradições que recebestes, quer por carta nossa ou por palavra. Eis a importância. Aqui não só o escrito, a carta, a Bíblia, mas também o que foi dito de palavra. E aí o protestante pode dizer assim, mas isso foi naquela época, agora isso acabou porque a gente só tem a Bíblia, não tem mais essas tradições. Não, nós temos, claro que temos. Os apóstolos cuidaram para que essa tradição fosse conservada na igreja. E como eles fizeram isso? Apontando homens para que instruíssem outros sobre essas verdades, boca a boca, passando de mão a mão. E por isso que São Paulo, diante de muitas testemunhas, instituiu São Timóteo como bispo, como está dito aqui, 1 Timóteo 2,2, e este deveria escolher outros homens capazes de instruir também, para que esta verdade fosse transmitida de geração em geração. Não só aquilo que lhes inspirava a escrever, mas o que lhes inspirava a ensinar na pregação, porque os apóstolos eram sempre inspirados por Deus naquilo que ensinavam. Então, sendo assim, aquilo que eles disseram por palavra, de boca, e aquilo que eles disseram por escrito, tudo isso é Espírito Santo. Tudo isso é por movimento, por inspiração do Espírito Santo. Então nós devemos acolher. Essa é a doutrina da Bíblia. Os protestantes fazem isso? Não, eles aceitam só um pedaço. A tradição apostólica, de boca em boca, mão a mão, isso eles rejeitam. E assim eles rejeitam elementos da liturgia católica, rejeitam os 5 sacramentos, exceto o batismo e a Eucaristia, e assim vai. Na verdade, eles aceitam apenas, rejeitam 5 sacramentos e aceitam apenas dos 7. Muito bem. Sola fide, sola gratia. Eis aqui outros elementos do protestantismo que não estão de acordo com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura vai ensinar que nós precisamos, 1 Coríntios 9, 24 e 27, Romanos 8, 13, vai ensinar que nós precisamos fazer obras de mortificação, mortificar a nossa carne. Nós necessitamos fazer penitência, porque senão nós podemos cair, senão nós podemos realmente esmorecer. É isso que ensina a Sagrada Escritura, São Paulo. Porém, os protestantes vão dizer o contrário. Eles vão dizer que você não precisa fazer obras, se mortificar, fazer penitência, cumprir os mandamentos. Não, basta você fazer um ato de fé. Basta você, como eles dizem, aceitar Jesus. Olha que bonito. Aceita Jesus pela fé somente em Jesus, que Ele é o teu Salvador, o aceita como teu Salvador. E assim, pela sua graça somente, pelos méritos de Cristo, vós sereis perdoados dos vossos pecados. Palavras bonitas, mas que são a voz de Satanás, que está dizendo isso para enganar as almas, para que eles pensem que basta crer. Ora, crer, São Paulo cria. E por que aqui São Paulo está dizendo, então, em 1 Coríntios 9, 24 e 27, que ele pode se perder se ele não se mortifica, se ele não padece, se ele não faz penitência? Por quê? Porque essa fé, só aceitar Jesus não resolve. Porque são essas 3 coisas aqui. Vamos lá? 1 Coríntios 13, 13, 1 Timóteo 1, 5, Gálatas 5, 6. 13, 13, são 3 coisas. Fé, esperança e caridade. E a mais excelente é a caridade. Não é só a fé. Fé, esperança e caridade. Por isso, nos nossos catecismos, nós ensinamos essas 3 virtudes. A fé, que está compendiada no credo apostólico, depois a esperança, que está compendiada no Pai Nosso, e depois a caridade, que está compendiada nos mandamentos da lei de Deus. São essas 3 coisas. Isto é a fé cristã. Isto é a verdadeira doutrina de Jesus Cristo. Agora, os protestantes dizem que não precisa dessa caridade. E vamos continuar aqui. Tiago 2, 17, 24, onde ele diz claramente: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E essa doutrina
Lutero tanto detestava essa doutrina bíblica que o que ele fez? Tirou da Bíblia. A carta de São Tiago foi removida da Bíblia de Lutero. Os protestantes hoje aceitam a carta de São Tiago e tentam fazer alguma interpretação que se harmonize com a heresia de Lutero, porém Lutero mesmo viu o problema e chamava esta carta, olha só, de carta de palha. Carta de palha porque rejeitava, porque detestava, porque o contradizia, a palavra de Deus o contradizia e ele não aceitava. Olha a máscara caindo do protestante. Olha ele mostrando que ele realmente é. Que não ama a Bíblia, que não segue a palavra de Deus, mas que segue o seu próprio juízo privado, que vai contra a inspiração do Espírito Santo. Lutero também, na célebre passagem de Romanos 3,28, acrescenta esta palavra aqui. Sola. O homem é justificado somente pela fé. A passagem, na verdade, diz: o homem é justificado pela fé. Porque entende com a Igreja Católica, com o Concílio de Trento, que a fé ela é um começo, uma raiz da justificação. Não tudo, evidentemente, mas é esse começo. Então, o homem é justificado pela fé. É assim. Agora, veja bem, Lutero acrescenta somente pela fé. Isto para quê? Ele acrescenta isto para adulterar a palavra de Deus. Ele faz uma falsificação, que vai contra o ensinamento do apóstolo, que diz que não é só a fé, mas é a fé, a esperança e a caridade. Contra também São João, 1 João 3,14, que vai dizer com toda clareza que nós devemos também, se queremos nos salvar, permanecer no amor de Deus, caridade. E mais, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Mateus 19,17, quando é perguntado pelo jovem rico, o que fazer para me salvar? Ele vai responder: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então não basta, como dizia Lutero, crer fortemente e pecar mais fortemente, ou melhor, pecar fortemente e crer mais fortemente. Não basta. Não basta, isso é ímpio. Isso é mal. Na verdade, o que se deve fazer é crer e amar a Deus. Guardar os mandamentos. Senão não adianta. Não adianta ter Jesus como meu Salvador se não ter Ele como meu Senhor, que vai pedir contas do que eu fiz, se eu cumpri os mandamentos ou não. Então, essa doutrina é perniciosa e leva as pessoas para a ruína, para o inferno, porque não lhes ensina a fazer penitência, não lhes ensina a seguir os mandamentos, a rezar, como meio para poderem se salvar, senão não vão se salvar. Todo esse relaxamento é por estas heresias aqui. E por fim, solo Cristo e soli Deo Gloria. Solo Cristo, somente Cristo, negando o sacerdócio católico e hierárquico para o protestante. Na verdade, os pastores deles são apenas representantes da comunidade. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia, quer pelos profetas, Isaías 66, 21, Malaquias 1, 11, estabeleceu sacerdotes dentre os pagãos convertidos no seu reino, na sua igreja, sacerdotes que vão oferecer do nascer ao pôr do sol uma oblatio munda, ou seja, uma oferenda imaculada, um sacrifício sem mancha. Como os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam bois e não sei o quê, agora os do Novo Testamento vão oferecer uma oferenda, um sacrifício perfeito. Qual que é esse sacrifício? Qual que é? Este é o próprio nosso Senhor. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que se oferece em toda a Santa Missa. E isto por sacerdotes. Está aqui na Sagrada Escritura. Designados sacerdotes. E a esses também deu outro poder sacerdotal, além do sacrifício que é próprio do sacerdote, também deu o poder, em João 20 e 21, de perdoar os pecados, outro poder que é só de Deus e que é conferido a homens, mediadores, agora, mediadores entre os homens e Cristo. Veja o poder, a prerrogativa que é dada aos sacerdotes.
Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoados serão retidos. Olha o poder. Cristo quer depender, não precisava, mas quer depender daqueles que Ele envia. E Ele envia para perdoar os pecados, para oferecer o sacrifício, para governar a igreja com autoridade. Mateus 16, 19, onde fala claramente que tem o poder de ligar e desligar, ou seja, de fazer pessoas entrarem na igreja e também de expulsar pessoas da igreja. Isso não é coisa de um representante da comunidade, é coisa de alguém que foi investido por Deus de poder. Por fim, um ensinamento infalível, Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Não é apenas um opinador, um estudioso da Bíblia, um rabino qualquer. Não. É uma pessoa que ensina a verdade com autoridade. A autoridade de Cristo. E se não é recebido, se ele não é recebido, então é como se Cristo não fosse recebido. Está se rejeitando ao próprio Cristo. E isto aqui é verdadeiro sacerdócio. E isto é o que ensina a Bíblia. Não é o que ensinam os protestantes. Então preste atenção. O que é a doutrina de Jesus Cristo e o que é a sua falsificação envolta nesta máscara de piedade dos protestantes. Isso não é fidelidade a Jesus. Isto não é fidelidade à Bíblia. E para terminar, sendo breve, soli deo gloria, uma outra sola. Esta quer dizer que se deve a Deus a glória somente. Muito bonita, nós podemos até utilizar isso num contexto correto. Porém, eles entendem isso como que nós não devemos dar aos santos o culto que lhes é devido. O culto que não é claro, como se fossem Deus, como se fossem Senhor e Criador de todas as coisas, que é obviamente falso. Não existe esse tipo de culto na igreja. Mas aquele culto que é por Cristo nosso Senhor. Aquele culto que é em consideração do fato de eles terem servido a Deus. Aquele culto que faz deles realmente como que mãe, pai, irmãos de nosso Senhor. E portanto muito próximos de nosso Senhor. E portanto louvados em nosso Senhor. Assim nós temos até uma profecia particular no Novo Testamento que diz respeito sobretudo àquela que é mais louvada entre os verdadeiros cristãos, que é a Virgem Maria. Lucas 1,48. Ela vai dizer assim: Et beata me dicentones generationes, e feliz me chamarão todas as gerações. E feliz me chamarão todas as gerações. Claro, assim é cumprido. Isto se cumpre de fato. Nas Ave Marias, benedicta tui mulieribus. Bendita sois vós entre as mulheres. Está se dizendo que a Virgem Maria é feliz. É realmente feliz. Bem-aventurada. Isso pelos rosários, isto pelas orações, devoções e orações públicas dos católicos. Reconhece-se a Virgem Maria como feliz. Doravante me chamarão de bem-aventurada. Me chamarão de bendita. E isto realmente acontece. Isto realmente acontece. E nas orações falamos da bem-aventurada Virgem Maria. Isso está na Sagrada Escritura. Não é? Então, isto é a doutrina bíblica. Esse louvor que também é rendido a Deus nos seus anjos e nos seus santos. Como também fala a Sagrada Escritura. E aqui vários episódios, Gênesis 18:2, Gênesis 19:1, Josué 5:14, José 5:14 a 15, depois 3 reis, que para os protestantes aqui equivale a 1 reis, não é? Porque eles separam os livros de Samuel dos livros dos reis, então eles não consideram Samuel como livro dos reis, então fica assim, para o protestante 1 reis, 18:7, para o católico 3 reis, 18:7, depois 4 reis, que ao protestante equivale a 2 reis, 2:15, né? Todas essas passagens falam de reverência àqueles que Deus envia. Abraão, Ló, Jacó, Josué, todos eles reverenciando, se prostrando diante dos anjos de Deus, também diante dos profetas. Homens se prostrando diante dos profetas que são servos de Deus. Isto já acontecia na Sagrada Escritura. Esta é a doutrina da Sagrada Escritura.
realmente louvar aquelas pessoas que servem a Deus, aquelas pessoas que são felizes porque fazem a vontade de Deus. Essa é a doutrina verdadeira. Agora a doutrina protestante, por mais que fale-se de uma maneira bonitinha, não é? Dá para as pessoas assim, acharem que é uma grande coisa, estou realmente seguindo a Jesus, estou realmente seguindo a Bíblia, é tudo fachada, é tudo uma máscara. Não é assim. Por isso, meu caro, se você realmente deseja ser fiel à Bíblia e fiel a Jesus, é necessário abandonar o protestantismo. Porque o protestantismo é uma seita que se afastou da doutrina verdadeira, que faz protesto e oposição à Igreja Católica. Não existia antes o protestantismo, uma coisa inventada por homens. Tá? Essas ideias aqui, essas 5 ideias não estão na Bíblia, mas são ideias inventadas por homens num certo momento, num certo lugar. Não é a doutrina de Jesus. Não é a doutrina da Bíblia. Que caia a máscara do protestantismo. Que o protestantismo seja aniquilado. Que brilhe e triunfe a verdade de Deus. Que triunfe a santa palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. E que assim sejam aniquiladas as seitas. Que servem unicamente para destruir a unidade católica. E para obscurecer a verdade de Deus. Então vamos abandonar estes que se mascaram de profetas verdadeiros, que se mascaram de enviados de Nosso Senhor. Vamos ser fiéis à Igreja Católica Apostólica Romana. Eu convido você a enxergar por trás da máscara, a ver como o protestantismo não está de acordo com a palavra de Deus e assim abraçar a fé verdadeira. Muito obrigado por sua atenção. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, as portas estão abertas e nós estamos totalmente à disposição para poder ajudá-lo neste processo de conversão. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.